O Nicolas tinha perguntado se a gente usa o chat GPT. O que acham das inteligências artificiais em geral? Então, vamos falar sobre o QI da inteligência artificial? QI? Não, tá rolando aí uma treta aí. Não, tá rolando uma treta aí no Twitter. Que o Castanhari, aí numa entrevista... Nossa, isso aí, cara. Nosso querido Felipe Castanhari falou sobre o QI da... Isso eu não vi. Mas eu entendo... Veja bem. Não que eu conheço ele, mas não... Eu também conheço ele. Mas veja bem. É que eu acho que o povo no Twitter é muito literal. O povo no Twitter, eu tenho a sensação que eles ficam o dia inteiro... Tem um grande grupo da internet, que é o Tribunal da Internet. Falei, ei, quem vai falar? Quem vai errar uma vírgula hoje, hein? Pra gente causar. Quem é que vai errar uma vírgula? Eu tenho essa sensação, sabe? O povo fica ali atrás. Ô, rede tóxica do cara. Ó, ele... Felizmente você tá limitando já o Elon Musk, né? O número de posts que você consegue ver. Era meio que uma analogia, uma metáfora que ele soltou ali, sabe? Uma figura de linguagem pra dizer, tipo, QI, pra você tentar entender o quanto vai revolucionar o GPT-5 em relação ao 4 que tá atual, que já revolucionou em relação ao 3. Só que ele comentou ali, e aí o povo já taca ele lá em cima, como se ele fosse um especialista, que ele tá falando besteira, que ele tá falando abobrinha, e todo mundo martelando. O dia todo mundo tem profissão tribunal da internet. O meu ponto é outro. Não sei, velho, qual que é. O meu ponto é o seguinte. Ele não é... Então, vai, fala aí. Não. Encerra o teu aí, porque o meu é... Não, eu só ia falar isso. Eu ia falar que, tipo, caíram em cima dele, tá certo, né? Que tem que tomar cuidado com o que você... Na posição dele, no tamanho dele, não pode falar qualquer coisa. E a margem de erro é bem menor. Ele não pode errar tanto quanto a gente, por exemplo. Porque ele é crucificado ao vivo. Mas a gente também não pode errar. Porém, talvez pode errar mais que ele, assim. Exato, porque qualquer coisinha que ele fala, existem os fiscais que estão ali só pra ver o que você tá falando. Qualquer pessoa grande, qualquer grande influenciador ou pessoa famosa, falou alguma besteirinha, fez alguma coisa errada, vixi, o povo se alimenta em cima disso. O ponto que eu quero falar é o seguinte. Como eu sou dublador, o corte dele que o povo tem mandado pra mim é o corte sobre dublagem. Mas eu recebo... O que polemizou é outra coisa, não é o corte da dublagem. Mas, ele falando de QI da inteligência artificial. Na minha bolha, é isso que polemizou. Por quê? Um monte de gente mandando esse corte pra mim. Um monte de gente. E, na própria dublagem, pessoas estão, sim, já mandando pra mim, nossa, quem é esse cara? O problema dele é o seguinte, minha opinião. Primeiro, eu sei que ele é super fã. Ele fala isso no corte. Eu sou um fã da dublagem brasileira. Ele fala isso no corte. O problema é que ele, no intuito de acertar, na boa intenção, porque você vê que o cara tá com boa intenção. Na boa intenção, ele foi raso. Sabe? No comentário ele foi muito raso. Ele só comparou o que... uma fala dele lá, que ele fala com eloquência e pega... E faz a voz dele em inglês. Mas quem fez não foi ele, tá? Eu sei que não foi. Não foi ele, foi outra pessoa. Ele não fez isso. Foi outra pessoa que fez lá e divulgou, e que parece que é ele que tá... Mas o problema é que ele fala como se todas as falas... Assim, ele fala assim, olha, vai acabar. E não é assim que vai funcionar. Sabe por quê? Ele foi raso, ele foi superficial. Ele falou de uma forma... só pensando aqui em cima. Só que tem muitas coisas por baixo. Contrato, tem questão de uso, tem questão... Outra coisa, exemplo... Não, mas o Tom Cruise, por exemplo, vou dar um exemplo do Tom Cruise, pode ser qualquer grande ator. É aniversário dele hoje. Então, parabéns, Tom Cruise. Parabéns, Tom Cruise. Então vamos falar do George Clooney, vou deixar o Tom Cruise quieto. O George Clooney, por exemplo. O George Clooney vai falar lá, ele vai estar falando em português, em espanhol, em italiano. Ele vai cobrar por isso. Alguns atores já falaram que não querem. Outros falaram, não, beleza. Em vez de eu ganhar... E não vai ser muito mais caro um ator do que o dublador? Exato, é muito mais. Tipo assim, ó, o cara já tá ganhando 100 milhões. Vamos pôr Robert Downey Jr., que é um dos que mais ganha. 100 milhões pra fazer o filme lá. Eu quero mais 10 milhões. Aí com 10 milhões de dólares, dá pra fazer os filmes tipo, no mundo todo. Então, tipo assim, e sobra dinheiro. E detalhe, Nané, você tá sendo... Não, gente, é só uma questão... Itália. É contrato. Itália... Alemanha e Espanha. Vou dar exemplos desses 3 países. Lá não existe voz original. Lá é tudo dublado. 100% dublado. Lá, o povo não conhece a voz do George Clooney. A voz do George Clooney é de um ator italiano. Essa é a voz do George Clooney. Não adianta o George Clooney vir com a voz dele que ninguém vai querer na Itália. Eu não quero. Essa voz não é dele. A voz dele é desse... Zé aqui, ó. É tipo mudar um dublador que você já conhece aqui. É tipo isso. Então, assim, agora a voz do Goku vai ser a voz da mulher que faz lá, acabou. Não vai ter mais o Wendel.
Você entende o que eu tô falando, gente? Então, assim, Aí não. isso daí... Não façam isso. Então, isso daí é gravíssimo. Não tô falando de Brasil, não. Não, é muito Então, louco. aí você começa a ter um problema na Itália, um problema na Espanha, um problema na Alemanha. É que ele pegou talvez uma... Ele foi raso. Não, a visão que ele pegou é na bolha dele. Ele, como Exato. criador de conteúdo, Sim. pra ele contratar um estúdio é mais caro do que ele usar a voz dele. Pra Mas internet- pra uma empresa tipo uma Disney pagar pro ator pra usar a voz dele, mas eu acho muito interessante essa possibilidade de você, assim, ouvir a voz da pessoa É legal. em outro idioma, Sim. tipo, mas e a interpretação? Então, aí Porque tem o outro problema robô também. vai gerar esse negócio. Ele pode ser treinado. Não, então, eu acho que assim, em coisa de 2, 3 anos, vai estar beirando a perfeição esse negócio. Porque Sim. isso evolui exponencialmente. Mas, será que é por aí? Será que vai... É muito Não, e será, também né? existe um problema que é o seguinte: dublagem de reality. Reality, a pessoa gagueja, se atropela. Mas aqui, olha só, eu tava pensando aqui. Isso daí, a gente não faz igual a pessoa tá lá. A gente inverte coisas. É, adapta. Então, Né? tipo assim, por mais que você ensine uma máquina, machine learning, ela não vai ter a malícia de falar assim, não, peraí, essa palavra aqui, junta com essa, vai dar uma elisão que dá um palavrão que é o palavrão da moda. Ela até conseguiria, mas você teria treinaria... que orientar ela. Sempre. Eles iam jantar, se eles fossem fazer isso, a IA ia jantar tudo que já é original e o que é dublado e tomar aquilo como exemplo, mas não ia ter a capacidade de criar Não, novas mas exemplo, coisas. acabou de ser um meme. Ela teria que entender que no Brasil esse meme fez sucesso e a elisão das duas palavras... Sim, então, a criatividade. Ela É. consegue replicar o que já foi feito. É. Então ela consegue analisar, sei lá, os últimos 10 anos e entender, ó, vamos aqui. Mas e é uma coisa nova que surgiu. Não Exato. vai ter essa criatividade Não do vai ser ter. humano envolvido. Aí é esse cuidado de inverter uma palavra, de puxar essa daqui pra cá. Enfim. Então eu acho que no conteúdo... Isso já vai virar, né? Já vai virar muito comum, já tá virando, pra pequenas produções, YouTube. produções independentes. YouTube, com certeza. Mais no educativo / informativo, mas no artístico, Sa- vixe, é no isso. artístico... Sabe uma coisa que vai acabar? Voice-over. Eu digo, pra dublador. E eu acho ótimo, porque eu odeio fazer voice-over. Voice-over você faz uma voz por cima, tem a voz original por baixo, você não pode interpretar e não pode sincronizar. É um prato cheio pra inteligência artificial. Ela vai fazer uma leitura reta, sem interpretação. E curiosamente com time. foi o primeiro tipo de vídeo que eu fiz pra essa internet. Era isso, é o voice-over do IDG lá. Então, voice-over Narrava em cima do maluco acabou. lá. Acabou pros dubladores. Aí é só inteligência artificial, acabou.